Segundo episódio de The Last of Us e mais uma vez foi um episódio bastante denso. Teve até uns beijinhos zumbi, mas esse segundo episódio foi tão bom assim? Hoje a gente vai analisar tudo o que aconteceu dentro desse segundo episódio de The Last of Us. O sacrifício de uns, a relação de pai e filha de Joel e Ellie. Fica aqui que você vai saber de tudo sobre esse episódio. Minuto Geek, cara, eu tenho que confessar que eu nunca tinha visto um beijo zumbi em The Last of Us. Quer dizer, eu não vi isso em lugar algum sobre zumbi. Mas sim, se o Neil Druckmann colocou, tem algum significado bastante plausível para isso. Será que o infectado acabou se apaixonando pela Tess? Vamos falar sobre isso, mas antes se inscreva aqui no canal, galera. Aqui temos vídeos da cultura pop todos os dias. Então, para você ficar por dentro de tudo que acontece, clica no botão vermelho e se inscreva. Além de ajudar o canal que agora está no início, ficará por dentro de tudo o que acontece no mundo da cultura pop. Sem querer falar demais, mas a série não deixou a peteca cair quando o assunto é emoção e drama nesse segundo episódio. Logo no início, a gente já teve algumas informações de como foi o surto lá na Indonésia. Aliás, a gente ouve no rádio no primeiro episódio que está acontecendo uma certa confusão por lá. A gente até presumiu isso no último vídeo, mas quando comparadas as origens do fungo, a gente chegou a uma conclusão que sim, o fungo veio da América do Sul no game. Mas a série, eles mudaram a origem e fez até sentido, né, gente? Lá tem a maior fábrica de trigo do mundo, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa, se você estava comendo alguma coisa vendo essa primeira parte do segundo episódio, sinto muito. Presumo que você até parou de comer na hora. Mas a gente vem percebendo um certo padrão na série, certo? Todo início de episódio temos um breve resumo de como foi em 2003, ano que a contaminação dominou vários países. A microbiologista achou estranho o modo que eles estavam colocando a amostra e ela até comentou que esse tipo de fungo não era letal para os humanos. Um tempo depois percebemos que sim, naquele momento não existia vacina, remédio ou cura para aquilo. O único modo de fazer as pessoas sobreviverem era explodir toda a cidade. A gente percebe que isso aconteceu também em Boston, quando a Ellie pergunta se aquilo foi causado pela explosão. Perceberam? E novamente, gente, a direção de fotografia coloca a Ellie como a salvadora e a cura de tudo que está acontecendo. Nesse episódio percebemos que a luz está totalmente voltada para Ellie, enquanto os outros dois, Tess e Joel, ainda estão na escuridão. Isso é um jeito do diretor nos mostrar que sim, a Ellie é a luz, ela é a salvação da humanidade e que ela é imune ao fungo. A gente já pode ver isso no primeiro episódio quando a Ellie está trancada no quarto e lá temos a escrita dos vagalumes pichada de forma incompleta. Quando estiver na escuridão, a outra frase que completa é procure a luz. E perceberam que na sala quem está na luz é a própria Ellie? Então galera, isso é uma indireta que ela é a luz. Já quando a frase aparece para o Joel, ela aparece completa. Isso nos mostra que a Ellie completa o Joel, que está na escuridão por tudo que perdeu. Logo a Ellie é sim a luz. Na primeira interação entre Joel, Tess e Ellie, podemos ver que ela está comendo a refeição que a Marlene deu, certo? Não sei se perceberam, mas aquilo é pão. E pão, meus caros padawans, é feito de farinha de trigo. Claro, para Ellie não faz a menor diferença o efeito que a farinha de trigo causou aos outros. Até porque, se percebemos o que a Tess e o Joel está comendo, é um tipo de proteína, a carne seca. Porque, claro, se eles comerem aquele pão, eles podem ficar infectados. Sacada boa essa, né? O Joel e a Ellie finalmente estão começando a ter um começo de diálogo. Quando a Tess vai abrir a porta que falta para ir até o Capitólio, o Joey fica sozinho com a Ellie e percebemos que além de todo o esforço que a Ellie tem para puxar um assunto, o Joel só dá respostas curtas para ela, impedindo assim o diálogo de ser construído.
O Joel, depois que ele perdeu a Sarah, ele fica bem duro e seco, né, galera? Ele age assim para realmente não ter emoções afetivas com ninguém. E cá pra nós, a única coisa que você não deve fazer em um mundo apocalíptico é ter laços com alguém. Porque uma hora ou outra a gente sabe que aquela pessoa se vai da pior maneira possível. Mas nessa cena a Ellie pergunta sobre ele a Tess. Pergunta por quanto tempo dura o infectado até. Que no caso pode durar até 2 meses dependendo do caso. Em outros pode até durar mais anos, como explica o Joel. E aqui vem uma pergunta bem importante que a Ellie fez. Ela pergunta se ele sente algo por ter matado aqueles zumbis, sabendo que em algum momento da vida eles já foram seres humanos. E gente, o Joel matou muitos zumbis na sua vida de contrabandista. A diferença quando vimos ele segurando a filha 20 anos atrás e agora ele queimando pessoas com a mesma idade é muito grande. Ele aprendeu da pior forma a se esquivar de emoções, até mesmo emoções que fazem ligações com a Tess, correto? Uma coisa que deixou bastante gente abalada nesse episódio foi a morte iminente da Tess. Nos jogos ela não morre dessa forma. Acho até que a forma que ela se sacrificou por um bem que ela acreditava e consequentemente fez o Joel acreditar também foi muito mais grandiosa que a sua morte no game. A mordida que a Ellie toma e a Tess também toma foi no mesmo momento, quando eles estavam lutando com os Clickers. E isso foi uma arma poderosíssima para fazer o Joel acreditar que a Ellie é imune e que podemos sim ter um vislumbre de esperança pela frente. Quando os dois discutem, podemos perceber que a otimista daqueles dois é a Tess. Ela acredita que os cientistas podem fazer uma cura com a Ellie. Ela que insiste para levar ela mais para frente e se não fosse a explosão do Capitólio, dificilmente o Joel e a Ellie sairiam vivos de lá. Agora algo que está sendo muito polêmico nesse episódio. O famoso beijo zumbi entre o Stalker e a Tess. Muita gente não gostou desse modo de infectação, mas se pararmos para analisar, é sim a forma mais rápida de infectação. Percebemos que quanto mais próximo do cérebro o fungo atingir, mais rápido o infectado fica como uma marionete para o fungo. E não havia sentido nenhum o Stalker atacar a Tess com uma mordida porque ela estava imóvel. Então a Tess já estava sim entregue ao fungo. O que o Stalker fez só foi acelerar o processo e não dar um beijinho na Tess. Pelo menos foi essa a minha interpretação dessa cena. Mas me diz aqui embaixo o que você achou dessa cena muito bizarra, comenta aqui. Depois que a explosão do Capitólio acontece, podemos presumir que o Joel irá levar sim a Ellie para o Bill e para o Frank, como a Tess pediu no início, e iremos ver uma relação muito mais próxima entre os dois. Isso não vai ser fácil de evoluir, claro, pelo fato do Joel lembrar muito de sua filha quando vê a Ellie. Muitas vezes ele não vai querer conversar, mas vai ser muito interessante ver a evolução desses dois na série, e ainda mais porque a Bella Ramsey e o Pedro Pascal está fazendo uma bela dupla nesse seriado. Bom gente, esse segundo episódio de The Last of Us está bem emocionante. Acho que sim, eles vão manter o padrão e ir nos contando como foi a infectação, como foi acontecendo sempre naquela primeira parte do episódio. Por mais que esse episódio tenha sido mais curto, deu para nos contar a história sem deixar o episódio corrido ou sentirmos falta de alguma coisa. E o próximo episódio estão falando que é o melhor, então eu estou com minhas expectativas lá no alto. Mas e você? O que achou desse episódio? Comenta aqui embaixo. E galera, se você chegou até aqui, considere curtir, comentar e se inscrever no canal. Assim você ajuda o canal a ganhar muito mais conteúdos como esse. Espero que tenha gostado e até a próxima.